Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Oi, pessoal! Oi, criançada! Au, au, au! Oi, pessoal! Au, au, Joca! É, au, au. Ah, mas não aquele au, au de cachorro, au, au. É au, au. Oi, pessoal! Ai, Joca, viu? Florinha, minha mãe disse que hoje é um dia muito especial. Isso mesmo, Joca, mas você sabe que dia que é hoje? Ah, eu sei, hoje é domingo. Isso, hoje é domingo, mas que domingo? Que domingo? Ah, hoje é o domingo de Ramos. Domingo de Ramos foi no mês passado, Joca. Domingo de Ramos já foi? Já. Ah, então hoje só pode ser domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa também já foi, Joca. Ah, deixa eu ver, que domingo é hoje? Ah, diz isso, vai, Clarinha. Hoje é domingo da Ascensão de Jesus. Hoje a gente lembra da Ascensão de Jesus ao céu, Joca. Bem que minha mãe disse que era importante mesmo. Mas como foi isso? Foi assim, Jesus estava lá, sentadinho, com seus discípulos. De repente ele foi e subiu aos céus. Nossa, É, Joca, Jesus está lá no céu, sentado ao lado direito de Deus. tá muito legal, mas estava pensando numa coisa. No que você estava pensando, Joca? Se Jesus subiu aos céus, Sim. está sentado ao lado direito de Deus, Ah, então ele largou a gente só dentro da terra. claro que não, Joca. Jesus permanece com a gente. Foi ele mesmo que disse isso. Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Viu só, Joca? Nossa, isso é muito importante. Isso é importante mesmo, mas não foi só isso que Jesus disse pra gente não, viu? Não? Claro que não. Jesus também nos deixou uma tarefa super importante, Joca. Tarefa? Sim, uma tarefa. Vamos ouvi-la. Vão e falem sobre o Evangelho. Viu só, Joca? Nossa, mas como a gente faz isso? Assim, primeiro a gente fala de Jesus para todas as pessoas. E depois, vive como Jesus nos ensinou. Amando o próximo como Jesus nos amou. Isso mesmo, Joca. Aprendeu a lição de hoje. Aprendi. E o que a gente está esperando aqui? Mas Vamos eu- logo anunciar o Evangelho. Vamos, Joca, vamos. Tchau, Tchau, crianças. crianças. Até Até semana que vem, hein? Tchau.
tem árvore, tem florzinha roxa, tinha até um sapinho verde. Por que será que sapo é verde, né? Não sei. Vocês viram a história que eles contaram aqui da importância desse domingo por causa de ser o domingo da ascensão do Senhor. E eu não sei se vocês viram como que foi muito maravilhosa a oração da coleta que nós fizemos, porque nós rezamos assim: ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do seu Filho já é a nossa vitória. E é muito importante que nós compreendamos isso conforme eles contaram, porque a ascensão de Jesus, ela leva para Deus Pai, leva no coração de Deus algo diferente. Para nós compreendermos, trata-se do seguinte: Deus, Ele possui uma realidade própria, Ele possui um modo de ser diferente das suas criaturas. Ele é Deus, Ele é pleno, Ele é a plenitude do amor, Ele é a plenitude da misericórdia. Então, quando Deus ele decidiu se comunicar ao seu povo, Ele fez uma coisa que nunca se havia ouvido antes. Um Deus, ele não se apega da sua condição divina, mas ele assume a fragilidade humana. Ele aceita assumir um corpo humano. Ele aceita assumir uma identidade humana. Ele aceita a sofrer como nós. Ele aceita a se alegrar. Ele aceita a ter dor de barriga. Ele aceita a sofrer, a chorar, a se emocionar. Então, ele assume a natureza humana e ele passa entre nós fazendo bem. Quando Jesus morre na cruz por amor a nós e vence o pecado, quando ele ressuscita e vence a morte, só faltava uma coisa: ele voltar para o Pai. Só que quando ele volta para o Pai, o que é mais bonito é que ele não volta apenas na condição de Deus. Ele poderia dizer assim: bom, cumpri minha missão, agora eu vou largar a minha identidade humana aqui e vou voltar para o Pai só como Deus novamente. Não. É bonito que Deus cria o seu povo, ele assume a condição humana, e quando ele volta para a eternidade, quando ele volta para a realidade divina, ele não nega a condição das criaturas, e ele volta para o Pai como Deus e como homem. Então, isso significa que no céu nós já temos um pouco de nós. Isso significa que no nosso coração também nós já temos um pouco do céu. E isso significa que as portas do céu estão abertas para nós. Por isso que a ascensão de Jesus é fundamental para nós. Nós já temos dentro do nosso coração uma identidade celeste. Deus Pai, na realidade celeste, na realidade onde não há mais sofrimento, ele já carrega um pouco da natureza humana. E é por isso que essa celebração para nós é importante. Olhando para a leitura que nós ouvimos hoje, Jesus, ele faz uma promessa aos seus apóstolos. Ele diz assim: para que vocês, meus apóstolos, possam conseguir suportar com boa consciência a vida, e a gente sabe que não é fácil, nós temos altos e baixos aqui entre nós, nós iremos receber a força de um aliado, a força que ele iria nos comunicar por meio do seu Espírito. E Jesus chama de Espírito, e nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então os apóstolos tiveram duas experiências. A primeira experiência foi aquela experiência que nós contemplamos durante todo o período pascal. Jesus vivo, ressuscitado, depois de passar pela experiência da morte. Algo que ninguém nunca ouviu dizer aconteceu com Jesus. Vivo depois de morto. Para nós compreendermos que depois da nossa morte também nós iremos viver. E nas aparições dos 40 dias de Jesus ressuscitado, vivo entre os seus apóstolos, ele falou
a respeito do reino de Deus. E isso é muito bonito, porque o Espírito de Deus, então, é o dom que vai nos permitir, e permitiu aos apóstolos conhecerem os verdadeiros sinais do reino de Deus. É o Espírito Santo que vai impulsionar no nosso coração a perceber quem ama de verdade, a perceber quem é capaz de fazer a solidariedade ao próximo de verdade. É o Espírito Santo que nos ajuda a intuir quem está falando com sinceridade. Por isso que é importante nós invocarmos a presença do Espírito Santo de Deus. E olha que bonito o que a leitura diz. O Espírito é que nos dá força e condições para vivermos nesse mundo sem ficarmos olhando para o céu. Vocês viram a leitura que falou assim que Jesus subiu ao céu e os apóstolos ficaram olhando? Imagina se os apóstolos só ficassem olhando e não fossem anunciar o Evangelho. Isso significa que nós recebemos o dom de Deus, mas nós precisamos ser protagonistas desse dom. Se o dom do Espírito de Deus está em nós, é porque nós, enquanto seres humanos, precisamos agir. A ação não depende mais de Deus. Deus já agiu, esteve entre nós, já mostrou o caminho que nós precisamos trilhar, já mostrou que nós precisamos perdoar, amar. Agora a ação pertence a nós, que sabemos daquilo que Jesus nos ensinou, que precisamos oferecer à humanidade sinais, sementes de solidariedade, sementes de amor ao próximo. Então, vale a pena nós compreendermos uma coisa: aquelas pessoas que às vezes ficam esperando que Deus resolva muita coisa, olha, nós precisamos repensar e tomar muito cuidado, porque às vezes Deus está torcendo para nós assim: olha, te dei toda a capacidade para você ter a coragem de reagir, te dei toda a capacidade para você ter a coragem de enfrentar os seus medos, de enfrentar as suas inseguranças, e o que você está esperando para decidir a sua vida? Na verdade, nós somos sempre pessoas inseguras, né? Nós sempre temos medo de tomar decisões. Às vezes, tem situações que dá para resolver. Quando um filho passa por uma situação difícil, ou quando alguém da nossa família faz alguma coisa que não gosta, a gente fica enrolando às vezes para ter um diálogo com a pessoa. Às vezes fica assim: ah, mas se eu conversar com a pessoa, mas se não der certo a conversa? Ah, mas se eu decidir isso aqui, e se eu errar na minha decisão? A gente fica tão inseguro, e aí vem o Espírito de Deus e permite com que a gente seja seguro. Porque Deus deseja assim que a gente tenha coragem de reagir. Não importa se aparecerem os erros. Jesus deixou muito claro que Deus nunca nos condena pelos nossos erros. Deus, Ele permite que o ser humano erre, mas é muito importante que nós depois avaliemos o nosso erro, possamos pensar na situação que nós erramos para que a gente amadureça. Então o reino é assim. E o Evangelho de hoje mostra o que Jesus deixa claro para nós: ide e evangelizar. E o Evangelho de Deus, aquilo que Jesus nos ofereceu, consiste em duas coisas, que foi mostrado aqui com carinho nesse teatrinho, né? Primeiro, o amor. O reino de Deus, a boa nova de Deus é o amor. Jesus perdoou tanta gente que na sociedade, no tempo de Jesus, as pessoas não perdoavam. Jesus deu oportunidades a essas pessoas. Jesus amou. E Jesus também mostrou a necessidade que nós temos de repartir o pão. Os cristãos se tornaram conhecidos como cristãos porque eles partilhavam a vida. Amar e partilhar. Amar a Deus e amar ao próximo. O Evangelho consiste nisso. A pessoa que tem a coragem de anunciar tudo isso ao mundo, fazendo bem ao próximo e também sendo responsável por todas as pessoas que estão ao redor, a vida humana muda. E é isso que Jesus nos pediu.
Que Deus nos dê a graça de sempre participarmos com Ele da eternidade, do reino dos céus, conforme Ele leva a nossa natureza, abrindo as portas do céu para nós. Então vamos em pé, fazermos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurreição dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Vamos apresentar a Deus Pai, com muito amor, as nossas orações.